Deus é o sujeito dos verbos abrir e fechar. Constrói e destrói, ajunta e espalha, enaltece e humilha, aproxima-se e distancia, perdoa e acusa, salva e condena, enxuga e produz lágrimas, derrama graça e derrama ira, cuida e abandona, adoece e cura, faz adoecer e faz curar, faz trazer e recolher o fôlego de vida, ele dá e retém, e muitas outras coisas. Por ser Deus o doador da vida, o Criador do céu e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, o soberano Senhor, Deus faz o que quer, com quem quer, como quer, onde quer e quando quer. Ele é absolutamente livre, absolutamente sábio, absolutamente justo e absolutamente poderoso. Um Deus sem essas prerrogativas não seria Deus de hipótese nenhuma. Por isso que todos os outros deuses são de letra minúscula. Nem sempre o que Deus faz parece certo, parece justo, parece bom. Porém, para nós cristãos mais próximos dele e mais cheios dele, precisamos aprender a respeitá-lo, a não discutir com ele, a não brigar com ele, a não abandoná-lo por causa de suas ações aparentemente estranhas e incompreensíveis. Eles aprendem a dar tempo ao tempo e esperar o desenrolar de tudo, nós cristãos. Assim como o leitor de um romance não se assusta com a complicação e confusão de um enredo de um livro, na certeza de que no final o autor vai deixar tudo esclarecido, nós cristãos devemos confessar que não temos sabedoria suficiente para acompanhar Deus, porque Ele é muito maior e confiamos sempre nele. Um bom número de cristãos acredita piamente como Paulo, que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Romanos 8, 23. Não é à toa que o primeiro livro da Bíblia começa com a criação dos céus e da terra, Gênesis 1, 1. E o último termina com a criação de um novo céu e de uma nova terra, Apocalipse 21, 1. Deus é Deus. No primeiro, lembrar, Deus liberta o seu povo, tira-o das mãos dos seus inimigos, faz com que ele volte ao exílio para a sua terra, dá água aos que têm sede, coisas boas para comer aos que têm fome, livra das suas aflições, tira-os da escuridão e quebra em pedaços as correntes que prendem e derrubam os portões de bronze, despedaça barras de ferro, cura e salva a todos da morte, estando ele em perigo no alto mar ou não. Deus acalma a tempestade e deixa quieto as ondas bravias, e realiza para ele coisas maravilhosas. No entanto, lembre-se, Deus é Deus em todo o tempo. Deus está sempre em ação. Sabe por que eu estou lendo esse texto para você? E por que eu estou falando isso com você aqui? Parece que nós, em alguns momentos, esquecemos quem é Deus. Nós temos uma velha mania de tentar resolver com a força do próprio braço. Eu tenho falado nas últimas lives que eu tenho feito de manhã, e é impressionante como Deus está me impulsionando a falar muito disso, porque eu falo lá sobre 100 dias no futuro. Mas todas as lives estão me levando a um ponto só. O quanto nós nos frustramos quando não temos Deus como verdade na nossa vida. E cada dia mais, parece que outras pessoas têm se levantado nesse mundo para ser um agente de destruição na minha vida e na sua vida, para inventar mentiras e tirar a gente da presença do Senhor. Essa última conferência que fizemos com o tema de verdade, Veritas, era simplesmente com uma ideia muito básica, fazer com que essa nossa geração lembre quem é Deus de verdade. Coisas que nós estamos esquecendo. As nossas orações, quase elas não estão entrando mais o nome de Deus nas orações. Nós só estamos pedindo a Deus, às vezes, por socorro ou por livramento financeiro. Às vezes nós estamos querendo que realize alguma causa pessoal, a fim de que no final a gente tenha o carinho de alguém. Mas nós estamos esquecendo de como é que Deus realiza grandes proezas e nós não sabemos mais falar sobre isso. A nossa geração é uma geração que, por infelicidade, não sabe as grandes coisas que Deus fez. E a Bíblia nos ensina o tempo todo a trazer à memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança hoje é um Deus que move em meio a calamidades totais. Em meio à destruição, em meio à pandemia, em meio a dias ruins. E a gente, às vezes, se contenta com muito pouco. E esse muito pouco, às vezes, é a ausência de Deus. Mas é eu e você tentando suar a camisa para ter uma sobrevivência no final das 24 horas. Só que Deus não quer isso para nós. Deus quer que eu e você saibamos quem Ele é. E o que Ele é capaz de fazer. Nós precisamos ser uma geração mais temente a Deus.
Nós somos um grupo de hoje, talvez de filhos, muito resignados, muito indignados. Porque a gente é indignado com a gente mesmo, com as nossas próprias ações, com o que o irmão mais novo fez, com o que o irmão mais velho talvez fez, talvez até com o que o pai e a mãe falou, mas nós esquecemos do Deus que nós temos. Nós esquecemos da posição em que Deus está. Nós estamos esquecendo de quem Deus verdadeiramente é. Deus é um Deus que quer nos discipular o tempo todo. Deus nos quer seus filhos. Deus quer que nós sejamos aprendizes desse grande mestre que é o Senhor. Só que eu e você conhecemos muito pouco da palavra. Nós estamos conhecendo muito pouco da soberania de Deus. Sabe o que eu e você estamos precisando aprender? Sermos reconhecedores de como Deus é soberano. Sabe por que eu estou falando isso para você? Nesse período tão delicado que nós estamos, de muita maldade, vocês estão sentindo o cheirinho da Nashville, né? Eu também. Vocês estão sentindo um barulhinho aí, parece que é de chuva, mas não é não, tá? É? Que maravilha, hoje eu orei de manhã para chover, sabia? Sério mesmo, está tão seco lá no meu bairro. Tá direto tacando fogo no mato lá. Então, gente, Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele precisa ser lembrado. Salmo 107, abre aí por favor. Eu quero ler os primeiros versículos desse Salmo, para você entender um pouquinho. O que é o Salmo, gente? Vamos lá, rapidinho. O livro de Salmos, os 150 Salmos, né? Nunca sei ao certo. 150 Salmos que estão aqui, são um selecionado de Salmos. Falam os estudiosos que não foram só 150 Salmos feitos, foram muitos mais. Até porque são 700 anos de construção de Salmos, então deve ter tido muitos escritos aqui. Só que houve um selecionado para que esses 150 fossem registrados. E ele é dividido em 5 livros. E esse Salmo 107 que eu vou ler com você, ele é o início do 5º livro, da divisão dos Salmos. Se você for estudar um pouquinho aí, de repente você pega só uma introdução da tua Bíblia, você vai ver lá que tem salmo para súplica, hinos, tem hinos de ação de graça, hinos de louvor, hinos de Sião, hinos de reconhecimento do rei, hinos de reconhecimento de quem é Deus, que é o rei, canções para peregrinos, salmo de sabedoria, salmo para cultos, salmos históricos, salmos escatológicos, salmos alfabéticos. E o que eu quero ler com você aqui é um hino. O Salmo 107 é um hino. Se você estudar um pouquinho depois sobre os salmos, você vai ver que os salmos eles eram lidos em aberturas de cultos. Os primeiros cristãos começavam a ler os salmos. O próprio Jesus cita nos evangelhos que os livros dos profetas, os escritos de Moisés e os salmos, eram parte da prática de estudos deles. Quando você pega uma Torá, a Torá tem lá os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, que eles chamam, e depois eles fazem uma análise estudiosa dos salmos. Então, os salmos é um livro extremamente importante, porque ele faz ele é a melhor simbologia do culto para os cristãos, ou até mesmo para os judeus. Os salmos são lidos para que possa lembrar os grandes feitos do Senhor. Por isso que os salmos é importante, às vezes você ter a condição de fazer até mesmo devocionais em cima dos salmos. Agora preste atenção no Salmo 107, só os primeiros versículos que eu quero ler, mas eu preciso chamar a tua atenção para que você entenda o porquê desse tema do Deus que discipula. Salmo 107, eu quero fazer uma leitura contigo, deixa eu ver se eu vou enxergar sem o óculos hoje, que eu trouxe uma Bíblia de letra pequena. Eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aquele que Ele libertou, repitam isso com louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar, que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Até aqui por enquanto. Deixa eu te lembrar uma coisa. Esse salmo aqui, logo no início dele, ele vai ter 4 partes. A primeira delas, você está lendo aí agora comigo, eu chamei os 4 textos que eu vou ler com você, são os 4 sinais de Deus para que Ele possa mostrar o poder do que é discipular. Esse primeiro salmo, ele está dizendo aí, não sei se você pôde compreender, ele está falando sobre
aqueles que estavam no deserto e foram levados para uma cidade. Na minha versão, pelo menos, ele dá muito claro: eu tiro você do deserto e te coloco num lugar seguro, que é uma cidade. Ele vai colocar numa casa. Esse salmo aqui, gente, ele está chamando a atenção para 4 níveis de libertação. É isso que eu quero te chamar a tua atenção hoje, para você ver que o discipulado que Deus tem com o povo, com a nação de Israel, era ensiná-los através do ensino de Deus, o ensino como mestre, de que ele poderia tirar aquele povo do cativeiro. E aqui, esse nível, o primeiro nível aqui, que ele dá logo de cara, é: eu vou tirar você do deserto e vou levar você para um lugar seguro. Então, o primeiro nível de discipulado que eu quero que você entenda é: o Senhor tira você de uma escassez de conhecimento e te leva a um lugar seguro na palavra dele. Deus discipula dessa forma. Há uma geração hoje que acha que tem conhecimento para tudo. Hoje você entra ali no Dr. Google, você entra num texto, num blog de alguém, você vê um vídeo tutorial e você já acha que tem conhecimento suficiente para isso. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo de pessoas, falando que nós precisamos entender que no nosso processo de aprender, nós precisamos entender o que é eu estou observando e o que eu estou absorvendo. Há uma geração hoje que está absorvendo de tudo, porém não está tendo a cautela suficiente para observar aquilo que é necessário. Essa semana a Raquel conversava comigo e eu falava com ela assim: Raquel, sabe qual é o meu maior medo? É aquilo que nós estamos aprendendo hoje, daqui a 5 anos não valer de mais nada. Porque essa geração está passando por uma peneira absurda. Muita informação para daqui a 3 anos já serem obsoletos no que conhecem. Há uma possibilidade muito grande dessa geração ser a geração mais ignorante que passou pela Terra. Porque muitos querem provar o contrário. Porque acham que sabem demais. Porque tem 3, 4 informações de leigos que falam que são especialistas, vendem isso para nós, nós compramos isso, mas nós não observamos as entrelinhas. Qual foi a formação daquela pessoa? E isso tem sido o quê? Um sufoco para a nossa geração. Sabe o que Deus quer falar com você e comigo? Eu sou capaz de tirar você do deserto e te colocar no lugar seguro. Mas toma muito cuidado com aqueles que vão vir na forma de gente que vai te dar segurança, mas estão te colocando num deserto muito maior. Qual que é a maior moeda que nós temos hoje? Fala para mim, você sabe qual é? Qual é a maior moeda? Tempo. Se você prestar atenção, nós estamos hoje correndo uma corrida contra o tempo. E a cada dia, nós estamos numa sede de ter mais tempo para saber as coisas, porém porque nós estamos aprendendo as coisas erradas. Nós estamos buscando as coisas supérfluas. E sabe o que é o gerador disso? 4 inimigos do nosso conhecimento, principalmente do conhecimento de Deus. Porque Deus acaba entrando no final da fila e nós vemos ali os inimigos do conhecimento sendo o quê? Formados na nossa frente. Tédio. Um dos maiores inimigos do conhecimento hoje é o tédio. Nossa geração é uma geração entediada. Começa a aprender algo e entedia 2, 3 dias depois. E aí quando você vê o investimento que você fez, jogou fora. Você já fez uma pesquisa, só para você ter uma noção, quero trazer você para o entendimento do Deus que discipula. Você já fez uma pesquisa de saber quantos são os jovens que começam um curso acadêmico e desligam depois desse curso? É quase que 86%. Quem aqui começou uma faculdade e não terminou essa faculdade? Não terminou porque não estudou até o fim, ainda não acabou. Mas quem desistiu? Quem já desistiu de um curso aqui? Pode ser ensino médio, pode ser faculdade. Quem já desistiu aqui? Levanta sua mão bem alto, deixa eu ver. Fica com vergonha não, que eu estou só te perguntando mesmo. Mas olha só, tem bastante braço levantado, é que a gente não está, alguns estão só assim, ó. E outros nem sabem se fez curso. Gente, eu conheço aqui, essa igreja aqui identifica os 4Ds. Um deles é o desligado do culto. Isso aí eu sou craque já, tá? Por isso que tem algumas coisas que a gente até descarta. Mas eu vou falar uma coisa para você, um dos inimigos do nosso aprendizado é o tédio. O segundo inimigo é o medo. Você tem medo de aprender. Você cria barreira de, às vezes você, pelo teu potencial, você saber alguma coisa e achar que aquele potencial de descoberta, você vai ser vetado por alguém. O terceiro medo é a confusão. O quanto nós nos confundimos na jornada que Deus cria para nós. Deus quer te discipular para que você possa compreender que Ele vai te tirar de um deserto de confusão, de um deserto do tédio, do desligamento, até de desmoralizar o teu conhecimento, para te levar para lugares bem firmes. O Senhor fez isso com o povo no deserto.
Essa história aqui que eu acabei de ler com você, alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e havia perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Posso falar uma coisa? Deus é um Deus de relação, disse aqui bem no começo da palavra. Deus quer se relacionar com você para te tirar exatamente desse deserto de desejos que você tem, de realizações na sua vida, sem que seja a realização do Senhor para você. Eu já bati muita cabeça na minha vida, eu já fiz escolhas muito erradas na minha vida. Eu já fiz agora, recente, decisões que eu achava que eram decisões certas. E eu usava o argumento de que Deus estava me orientando. Mas em nenhum momento eu consultei Deus para ver se era Ele mesmo que estava falando comigo. Sabe qual é o maior problema que nós criamos nessa geração? De colocar Deus como o Deus que está decidindo as nossas coisas, sendo que somos nós mesmos que estamos decidindo por Ele. Quer um exemplo? Relacionamento afetivo. Senhor, pastor, estou orando com fulano, Deus já falou comigo. 2 meses depois, não estou mais junto. Pô, que Deus maluco! Isso não é Deus que discipula. Isso é o Deus que você quer, que é um Deus de ruína. Deus não discipula dessa forma. Deus, Ele te tira do deserto, Ele não te coloca em outro. Oh, né? Tá aí. Achei, não achei? Agora, pergunto para você, você acha que você está na cidade certa que Deus colocou para você? Avalie aí. Pensa aí um pouquinho. Ou se você não está caminhando num deserto já, aquela viagem de poucos dias, que está longa pra caramba. Já teve aquela sensação de falar assim, eu acho que eu já passei por aqui? E sabe qual que é essa sensação? Estou perdido. Gente, quando eu e você tomamos decisão sem ser Deus, é labirinto. É labirinto. Ou pior do que labirinto é deserto. Porque deserto à noite venta, e a rota que você estava de dia mudou à noite. A duna que estava na tua frente, no outro dia não está mais. Ou não tinha duna naquele dia, e de repente 2 horas depois já tinha uma duna de areia na frente. Eu já estive no deserto. Em 2010 eu tenho 2 histórias com o deserto. Eu andei no deserto e tentaram me roubar no deserto. Um beduíno egípcio, colocado pelo inferno naquele lugar para tentar roubar uma câmera que nem era minha. Brasileiro, amigo, futebol, ele arrumou um inglês na hora que nem tinha. Ele começou a falar um português com um inglês ali, quando eu vi, me afastou da pirâmide. Eu estava ali tirando onda, né? Vou tirar uma foto aqui da pirâmide no fundo. Primeiro que eu já tinha dado uma frustração, porque eu achei que a pirâmide era alta pra caramba. Gente, se você for no Egito, você vai ver. Pirâmide não é lá essas coisas. Outra decepção. No deserto, você tem um senso de orientação muito enganoso. Sabe por que Deus fala com a nação aqui? Eu quero colocar você numa cidade fortificada, num lugar certo, numa cidade certa. Porque nós sabemos muito bem que deserto é um lugar de desorientação. Deus quer nos ensinar num lugar onde você não vá se distrair com nada. A nossa geração não pode ser uma geração distraída com nada. Deus quer te discipular com coisas certas. Deus quer te colocar em lugares firmes para você entender. O mestre poder ter um lugar de silêncio para poder tratar contigo. O silêncio do deserto não é um silêncio favorável. O silêncio do deserto é um silêncio que engana. É um silêncio que traz ilusão de ótica. Lembra o que o diabo quis mostrar para Jesus no deserto? Olha, eu estou te mostrando os reinos da terra. Eu estou te mostrando o pináculo do templo, o lugar mais alto da terra. Porque deserto é lugar de ilusão. Deserto não é um lugar para ser discipulado. Deserto é um lugar onde o diabo vem tentar te discipular. Vocês estão ligados nisso? Eu não quero aqui ficar jogando joguinho de palavras sobre deserto, porque você sabe muito bem. Mas deserto não é um lugar favorável. Talvez você fique, não, estou passando pelo deserto. Passa mesmo, e voado. E lembra do Salmo 107, do verso 4 ao 9, que o Senhor tira você do deserto e te coloca no lugar certo. A pergunta que eu vou deixar para você, eu vou deixar sempre uma pergunta. Você está no lugar certo hoje? Pastor, bem que o senhor falou, aqui na rampa não é o lugar para mim.
Amém. Amém. Ok. Entenda como você quiser. Só que, se você está recebendo uma palavra como essa, está falando com você aqui, você vai ouvir aonde então? Obrigado, Taizinha. Continuando, verso 10. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas. Alguns estavam como? Vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos como correntes de ferro, porque havia se revoltado contra as ordens de Deus. Oh, meu Deus! Haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que Ele que fez por eles. Pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Fala comigo assim: o Senhor quer me discipular, mas Ele quer me tirar do calabouço, de um lugar de escuridão, de um lugar de trevas, de um lugar de esgotamento, e quer me levar para um lugar de liberdade. O segundo nível que eu quero falar com você, o primeiro é esse, do deserto para o lugar firme, para uma cidade forte. Só que o segundo nível entra aí do calabouço até os lugares de liberdade. A nossa geração é uma geração muito obscurecida. Eu tenho uma mensagem que eu já ministrei há muitos anos atrás, que eu falo sobre a geração presbiótica. Não sei quem aqui tem presbioticia, que é uma doença ocular, que você coloca as coisas muito perto e embaça. Você coloca longe, você enxerga nitidamente. Alguém tem isso aqui, como eu? Tem também? Dá a mão para mim que nós estamos bem nessa. Nem de perto, nem de longe. Então, tu é... Alguém ora aqui, por favor, por retornar a visão. Tirou o óculos, Babal. Tá igual eu aqui, ó. Eu nem sei se é de calabouço que eu estou falando. Eu só li no entendimento quase que psicográfico aqui. Mas eu estou te falando porque o Senhor, Ele tem um ensino para mim e para você nesse período. A nossa geração é uma geração que tem andado muito obscurecida. Tem andado muito sem decisões certas. Parece que tudo ainda é muito escuro. Hoje, uma das frases que a Pérola usou no quarto comigo, quando eu perguntei para ela por que ela tinha feito aquilo, a resposta dela para mim foi assim: não sei, papai. Sabe o que eu não sei hoje? É o obscuro, escuridão. É a falta de sentido para uma decisão, para uma resposta bem dada. Clareza. A nossa geração precisa de clareza. Deus quer discipular a nossa geração para nos dar clareza nas nossas respostas. Quando você for testado na tua fé, para que você possa falar de Deus, que você possa falar do Senhor Jesus, que você possa falar do Espírito Santo, você não tenha dúvidas de onde você está. Hoje o que a sociedade está tentando fazer, principalmente os anticristãos, é tentar colocar você numa condição em que você é cego ao que você acredita. É você se achar que está dentro de um calabouço e você não tem informação nenhuma. Gente, o que o texto está dizendo aqui? Olha só o verso 11. Porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo, se rejeitado aos seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Acho que eu até pulei... não, é isso mesmo, ó, o verso 11. Contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado ao conhecimento do Senhor. Eu não sei a tua versão, mas essa versão para mim está muito clara. A nossa geração não pode ser uma geração que rejeita o conhecimento de quem é Deus. Porque senão nós vamos ter aqui 3 níveis. Está aqui, ó, muito claro. Primeiro deles, trabalho pesado, esgotamento e queda. Pô, já parou para pensar isso? Eu não sei se você é um jovem ou uma jovem, que você tem, vira e mexe, você sente assim: nossa, eu estou muito cansado. Nossa, como eu estou esgotado ultimamente. Nossa, parece que eu estou arrastando no chão. Senhor, já dormi a tarde toda, maratonei a madrugada toda, agora eu vou acordar cheio de disposição. Quando você sai da cama, você parece estar carregando um saco de cimento na perna esquerda, né, tentando arrastar aquele peso nas costas. Aí você fala assim: estou esgotado. Nem começou o seu dia, essa é a primeira coisa que você fala: nossa, hoje eu estou tão cansado. Segunda-feira é o dia, né?
Ah, fala, Senhor, né? Ela está falando com o pai dela, fala assim, se você está falando que está cansado logo cedo, que você sonhou que estava trabalhando. E muito, pelo jeito, né? Numa estivador, né? Carregando um saco de trigo nas costas. Mas pensa comigo, quem aqui tem a leve sensação de que todos os dias parece que está mais cansado que o normal? Tá aí, ó. Eita, você também? Também, né? 3 da manhã tá lá. Se eu coloco um negócio, tá lá. O primeiro que mandou coraçãozinho para mim. Nós estamos juntos. Mas vocês estão entendendo? Agora, o salmo aqui, o salmista... Gente, eu não estou aqui... Talvez, pastor, mas está fugindo do contexto? Não. Não estou, não. Sabe o que eu quero falar com você? Deus quer discipular uma geração que não está em esgotamento, que não está sentindo peso mais, que não está caída. E até o texto vai até mais longe, que fala aqui, ó... deixa eu achar com a minha vista aqui. Olha só, por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Ainda termina com isso. Tipo assim, aquela geração que parece que ninguém quer ajudar. Está todo mundo tentando te dar um sentido para a tua vida. Mas você fica negando aquilo, falando assim, ninguém me ajuda. Porque o esgotamento provoca isso. O cansaço de tentar resolver as coisas sozinho, sem que Deus te discipule, vai te dar uma condição de que você, com a força do seu braço, você vai cansar mais do que o normal. Por isso que quando você ouve uma palavra como essa que a pastora deu aqui, sobre fidelidade, nas pequenas coisas que você entrega ao Senhor, mas eu estou entregando para a igreja. Já falei isso com vocês na semana passada sobre a ação de fé. Vocês têm que começar a compreender algumas coisas que Deus às vezes fala com você, e você não traz mais para a tua realidade aquilo do teu mundinho, do nosso mundinho, vou incluir nisso, porque eu também já neguei muito a Deus nas horas que eu tinha que testar minha fé. Só que eu quero falar uma coisa para você, quando Deus quer te discipular, Ele está simplesmente falando assim, olha, eu estou tirando a escuridão dos teus olhos, eu estou tirando o esgotamento da sua vida, eu estou tirando o cansaço que você está carregando aí, de forma desnecessária, e essa sensação ridícula de que ninguém te ajuda. E aí entra talvez a parte mais linda, que é repetida 4 vezes aqui no Salmo. Verso 13. Se você depois ler com calma aí, você vai ver que o verso 6, o verso 13, o verso 19 e o verso 28 trazem a mesma palavra, o mesmo texto. Então, o salmista fala 4 vezes aí um agradecimento para você entender. E aqui eles falam no verso 13. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Sabe como você vai atrair a presença do Deus que discipula? Coloque as aflições diante do Senhor. Pastor, eu identifiquei aí que eu estou num deserto. Coloque as suas aflições diante do Senhor. Pastor, eu entendi que eu estou meio que confuso, minha mente não está captando as coisas, eu não estou entendendo, eu não consigo formular uma ideia, eu não estou conseguindo dar o próximo passo. Eu até tenho eu gerei algo aqui específico, mas eu não consigo colocar para Deus para que Ele entenda. Coloque as suas aflições diante do Senhor. Pastor, eu estou me sentindo muito esgotado, eu estou cansado, eu estou querendo desistir da vida, eu já parei, eu cheguei no meu limite. Coloque as suas angústias diante do Senhor. Por último, eu vou parar no 3º nível. Verso 17. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte, a ponto de vomitar. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. O Senhor te tira do deserto para a cidade firme. O Senhor te tira do calabouço e te coloca em liberdade. O Senhor te tira da doença e te coloca cura. É assim que Deus age. Sabe como Deus está discipulando a nossa geração hoje? Todas as doenças que nós estamos hoje vivendo nesse tempo. Aflições, angústias, depressões, solidão, ansiedade. Tudo que hoje tem sido para nós um martírio. E está fazendo a gente sentir ter aquele sentimento de que a minha vida acabou.
Olha o texto aqui, gente, presta atenção. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia, ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Que eles possam agradecer ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Posso falar uma coisa muito sincera? E eu fecho com isso aqui. E eu vou fechar num momento que você pare para pensar um pouquinho. Por que que a palavra de Deus nos ensina sobre identificar se somos rebeldes ou não? Se somos omissos ou não? O texto está sendo muito claro para mim e para você aqui. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados. Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Não é mais tempo de omitir pecado para Deus. Você pode omitir para mim, para a pastora, para os seus irmãos aqui. Mas para Deus não tem como você esconder aquilo que ainda você acha que está escondendo de todos. Eu tenho que ser muito sincero com você. Pecado é algo que o Senhor na Bíblia fala que Ele abomina. Essa semana eu coloquei um post e falei assim, a única coisa que fez Jesus ir na cruz para morrer por mim e por você foram os nossos pecados. Não foi o nosso dinheiro, não foi a nossa ganância, não foi o pecado. A única coisa que Jesus subiu até a cruz para morrer por mim e por você foi porque nós pecamos. E Ele na cruz resolveu abrir mão para que pudéssemos ser livres disso. Por que que eu e você ainda temos que carregar isso como uma condição para mim e para você? Por que que a gente tem que omitir? Por que que a gente esconde aquilo que o Senhor pode nos dar a cura? Então hoje eu quero trazer o entendimento para você. Seja curado nesse culto hoje. Confesse. É uns aos outros, é aos pastores, é confessar com quem você... mas tem que confiar. Não, é confessar. Não está falando confesse a quem você confia. Confesse a uns aos outros. Porque para mim, comunidade de fé já tem confiança suficiente. O problema maior é que o pecado do outro é o quê? Ser fofoqueiro. Esse é o pecado pior. A gente põe até capa de pastor, capa de religioso, na hora que o outro vai confessar algo tão íntimo que nem para Deus ele tinha conseguido, e ele entendeu na palavra que é confessar uns aos outros, eu vou lá e publico para todo mundo. Talvez seja por isso que você ainda não foi alcançado como deveria, porque nós somos insensatos e rebeldes. Está aqui no texto. Esse texto aqui não é texto de... Foi escrito essa semana pelos colunistas da CNN ou do Globo News, não. Isso aqui não foi do Tititi, do Fuxico, Gospel. Está na Bíblia, Salmo 107. Está entendendo? Não é das fake news que a gente está acostumado a se alimentar todo dia e achar que aquilo é uma verdade para mim e para você. E a gente sai publicando no Twitter, o nosso diário privado oficial da internet. Não, é a palavra de Deus. Aí eu falo para você, por que Deus quer nos discipular? Porque nós estamos o quê? Rebeldes. Nós estamos acreditando no que o outro fala, o outro nem Deus tem. O outro nem é capaz de encarar Deus de frente. Se é possível, né? Que na palavra fala que a gente virou de costas na fenda da rocha, ele passou e tudo acontecer, tinha que acontecer. Mas eu vou falar uma coisa para você, sendo muito verdadeiro. Chegou o tempo de nós pararmos com esse negócio de omitir pecado. Tem muita gente escondendo uma carcaça. Eu mesmo me coloco para Deus. Esse dia eu estou lendo sobre sofrimento. E como pecado não confessado causa sofrimento. Como Davi sabia das coisas? Quando ele diz lá no Salmo, enquanto me calei, meus ossos se secaram. E aí combina com a parte de cima, né? Com a segunda parte. Estou cansado, estou esgotado. Parece que eu estou fazendo, e as coisas não se realizam. Eu não estou feliz no amor, eu não estou feliz no dinheiro, eu não estou feliz na igreja, eu não estou feliz com a família, eu não estou feliz nesse mundo, então eu vou para um lugar onde vai ter minha felicidade. Eu vou tirar minha vida e vou agora completar, e vou deixar todo mundo que está na terra feliz porque eu estou indo embora. Não, pelo pior. Você só não teve a oportunidade de falar para Deus o quanto você poderia colocar a tua vida diante dele. E falar assim, Senhor, eu entendi. Se é do deserto para uma cidade firme, se é do calabouço para a liberdade, se é da minha doença para a tua cura. É isso que eu quero hoje. Deus, me discipula.